feliz da vida, agradecido a Deus. Lá em 2 Coríntios, nós vamos ler no capítulo de número 12. Nós vamos, por hora, ler a parte B do versículo número 9. 2 Coríntios, capítulo de número 12, parte B do versículo número 9. Os irmãos encontraram, diga amém. Amém. Tem 3 que encontraram. Os irmãos encontraram, diga amém. Amém. Este é um amém de pentecostal. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Graças a Deus. E nós vamos chamar a mensagem, falar. A mensagem que coloca Deus no nosso coração hoje é sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus que muitas vezes é difícil entender, às vezes por mais fácil que pareça. Eu poderia dizer assim: meus irmãos, a vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Acabou. Ela é suficiente. Eu dizer ao senhor, pastor Reginaldo, que a vontade de Deus é melhor. Eu dizer ao presbítero Gerson, a vontade de Deus é boa para o Senhor. Ela é boa para todos nós. Seria o suficiente, mas é importante. É importante você saber hoje que o difícil de entender a vontade de Deus é porque muitas vezes ela conflita com a nossa. Muitas vezes, e mesmo você programando uma criancinha, como apresentamos a Esther no último ano, você cria ela desde bebezinha na igreja, você ensina, e a palavra de Deus diz: se você ensinar, ela não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você orienta a criança, mas em um determinado momento é possível que ela pense diferente. Aí você precisa lá orientar de novo. É possível que ela faça algo que não é da vontade de Deus. Então a natureza humana é assim. Mesmo ela conhecendo, sabendo, tendo ciência da vontade de Deus, muitas vezes o nosso eu faz com que ela seja conflitante no nosso dia a dia. Para você entender melhor o significado da palavra vontade, é o sentimento, a determinação que leva o ser humano a fazer algo. Tenho vontade de, uma busca, um objetivo, um desejo, a vontade. E nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, várias vontades. Nós temos alguma vontade material. Olha, eu estou com vontade, irmão Elias, de comprar um carro novo. É possível que você tenha vontade de comprar uma cama nova. Olha, eu estou com vontade, pastor Reginaldo, de comprar uma nova geladeira para a minha casa. Essas são as vontades materiais que todos nós sentimos no nosso dia a dia. Existem as vontades físicas, necessidades básicas, mas aquela vontade que não é só mulher que está gestante, não é só mulher grávida não. Rapaz, eu estou com vontade de comer uma feijoada. Eu estou com vontade de comer uma polenta frita. Uma mandioca frita, e é difícil falar de comida, às vezes a gente está com fome, mas o pastor está falando, e ei, Deus está falando contigo. As nossas vontades, necessidades básicas. Estou com vontade de comer um chocolate. Eita, quando o telefone toca, está na rua, traz um chocolate.
Já aconteceu isso com o senhor, irmão Elias? Estou com vontade de comer um chocolate, traz um doce, traz uma coisa gostosa. A nossa vontade também é na fome, é fisiológica. Estou apertado, preciso usar o toalete, preciso fazer xixi. É uma vontade, eu estou com vontade para o carro. Nós somos feitos de vontade. A nossa natureza, e ela pode ser, como eu disse, material, física e até mesmo pessoal. Eu tenho vontade de concluir uma faculdade, ser reconhecida no trabalho, quero cursar teologia para melhorar o meu desenvolvimento como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus. Nós temos vontade pessoal. É natural isso. E não tem hora para acontecer isso. Isso é cíclico, vai acontecendo naturalmente na tua vida. Temos vontades sentimentais também. Tem dia que você está com vontade de dizer eu te amo. Tem dia que, dependendo da situação, que o teu cônjuge, a pessoa que está ao teu lado, ela age contigo, você quer dizer eu te odeio. São vontades. Olha, estou com vontade de largar tudo. Estou com vontade de ir embora. Estou com vontade de dizer o que eu estou sentindo. Esse sou eu. Esses somos nós no nosso dia a dia. E por mais difícil que pareça, não deveria ser, mas a vontade de Deus, na maioria das vezes, ela é dolorosa para nós. É difícil entender a vontade de Deus. O irmão Hélio mensurou aqui. Ei, eu sabia que aqui era o melhor lugar de estar, mas faltava força. Às vezes falta a vontade de vir. Você tem plena convicção de algo que Deus quer para a tua vida, mas te falta o primeiro passo, a primeira motivação, a primeira vontade de fazer a vontade do Senhor. Não é tão simples fazer a vontade de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ela incomoda o nosso eu. Muitas vezes a vontade de Deus, ela incomoda a sua vontade. Ela vai contrária à sua natureza humana. Aquilo que você, às vezes, fala, não, é o que eu quero, eu vou orar a Deus, mas eu vou fazer porque Deus... Ei, calma. Você precisa esperar que Deus alcance. E eu quero trazer para você hoje, para que você entenda melhor, ou entenda de uma forma clara, 2 exemplos. O primeiro, o próprio mestre. Vou dar a vocês capítulo de número 26. No versículo de número 39. Jesus no Getsemane. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco adiante, pôs-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa-se de mim este cálice. Até aqui, Jesus está confrontando a vontade de Deus. Ele já sabia qual era a vontade de Deus, mas ele externaliza porque ele estava que por coincidência pode ser o mesmo que você está sentindo hoje. Pode ser que você esteja triste aí, e pode ser que você também tenha ou pedido para Deus: Deus, se possível, passe este cálice de mim. Pode ser que você tenha
Ele era filho de Deus, tinha convicção da existência, do seu chamado, já tinha feito milagres, já tinha visto coisas que maravilhavam e glorificavam o nome de Deus. Ele já tinha vivido, ele era o próprio Deus, mas ele estava triste. Ele sabia que não ia ser fácil passar pela cruz. Como pode ser que você já sabe que na próxima semana vai ser desafiante, vai ser desafiador para a tua vida, e pode ser que você fale, pode ser que eu não consiga, pastor. Pode ser que nessa semana que passou, o diagnóstico médico chegou, e pode ser que não seja favorável, e você tenha se entristecido, e você tenha dito a Deus: ei Deus, por favor Pai, se possível, passe de mim o cálice. Jesus pediu ao Pai. Era vontade de Deus a cruz. Era necessário para que se cumprisse. É muito comum isso. É muito comum você ouvir Deus falar contigo, você ter convicção do que você deve fazer. Só que até aí, fazer a vontade de Deus afronta a nossa. Há um autor, um poeta, um escritor secular que ele diz: a minha vontade é forte, a nossa vontade é forte, mas o autor Drummond diz: a minha vontade é forte, mas a minha disposição para obedecer é fraca. E é assim que acontece. Jesus tinha plena convicção que era necessário passar pela cruz, mas ele pediu a Deus: passa de mim, Pai. E é comum acontecer isso no nosso dia a dia. Alguém chega em você e fala: olha, é possível que você seja promovido, mas você vai ter um trabalho maior. Aí você fala: rapaz, a promoção eu quero, porque Deus prometeu, Deus cumpriu, mas eu vou ter que trabalhar mais. Sim, com exceção de filantropia, hoje você é exercido no mundo corporativo ou na vida a meritocracia. Você precisa fazer mais para receber mais. Infelizmente é assim. Algumas exceções no funcionalismo público, ou alguns cargos que você com o tempo é automática a tua promoção. A meritocracia não é. E no reino de Deus também não é, porque a condição é que você compreenda a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe hoje, no dia 14 de janeiro de 2018, é possível assim de bate-pronto você dizer, não precisa externalizar, mas reflita. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida no dia de hoje? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão de vida? Qual é o teu chamado? Qual é a história que você tem escrevido? Você tem sido um questionador? Ou você tem dito ao Senhor: Deus, eu estou pronto para viver com a porção que o Senhor quer que eu viva. Deus. Exemplo de número 2, eu vou te convidar a voltar lá em 2 Coríntios. Aleluias. A vontade de Deus. A vontade de Deus para você estar nessa casa, nessa noite, aleluia. A vontade de Deus é que você glorifique e você receba esta palavra, porque ela faz parte da vontade de Deus para a tua vida, crente.
É da vontade de Deus que nós estamos falando, não é a vontade, não é a minha vontade, não é a vontade do pastor setorial. Orei ao Senhor. Paulo, na pessoa do advogado, do próprio Paulo. Sabe, porque às vezes tem alguém que peleja por ti. Tem às vezes pessoas que entram na tua frente e falam, não, deixa que eu te ajudo a resolver isso, eu vou na frente. A vontade de Deus, você passe por isso. Mas você permite que alguém passe na frente e faça no teu lugar. Só que tem coisas que não dá. Quer ver? Um exemplo. A irmã Denise está passando mal, vai ao pronto-socorro, e aí o enfermeiro, o médico diz, olha, eu vou prescrever uma injeção deste tamanho. Aí ela se amedronta. A senhora tem medo de injeção, irmã Denise? Não tem, então não foi um bom exemplo. Mas vamos fazer um contrário. Irmão Ziel, você tem medo? Também não. Eita, casal. Coragem. Quem tem medo de injeção aqui? Levanta a mão. Só eu? Micaele. Pronto, então vamos inverter aqui. Micaele tem muito medo de injeção. Ela olha e fala, meu Deus, é desse tamanho. A irmã Denise, provida de coragem, fala, não, eu tomo no seu lugar. Vai resolver o problema? Vai curar a enfermidade diagnosticada por um médico? Assim é a vontade de Deus para a tua vida. Se o remédio é para você, é para você. Se vai ter que doer a injeção, não importa. Se a injeção é na vontade de Deus, se está na direção de Deus, ei, você tem que passar pela dor, glorificando e respeitando a vontade de Deus. Assim também são as provações que nós temos na nossa vida. Paulo era um ganhador de almas. Paulo era provido de várias qualidades, entre elas, ele tinha uma singularidade para aquele momento, ele era próximo de Deus, ele tinha intimidade com Jesus, ele conhecia, ele tinha andado ao lado de Jesus, mas ele diz, eu orei 3 vezes, porque o espinho dói. O espinho dói na minha pele. Se você tem medo de espinho, ou não tem medo de espinho, ele dói do mesmo jeito. Não tem dor menor. Olha, eu sinto menos dor se eu tiver um espinho e cravar aqui no braço do pastor Reginaldo, a dor que ele vai sentir é a mesma que eu vou sentir. Mas a vontade de Deus para a minha vida é uma, para ele é outra. Ei, a vontade de Deus para a tua vida é você que sabe, e você precisa saber somente quando você tiver intimidade com Deus. É preciso ter intimidade com Deus. Aleluia. É difícil gostar de espinho, meus irmãos. E nem mesmo o homem que andou com Jesus foi diferente de mim e de você. Pode ser que teu espinho nessa noite seja a sua família. Pode ser que nessa noite o seu espinho seja a tua saúde frágil. Pode ser a tua situação financeira, ou a sua inquietação espiritual, ou uma falta de propósito de vida, eu não sei.
Mas Deus sabe, e Ele te diz nesta noite: não importa qual é o espinho, se ele é teu, se dói, não importa. Maior é o Deus que está contigo, maior é o Deus que vai te dar forças para suportar esta dor. Aleluias, aleluias. É dolorido, compreender a vontade de Deus é dolorido, mas é necessário para que você viva bem, é necessário para que você viva com alegria, é necessário para que você viva em paz, meu irmão. Esta paz que muitas vezes pode te faltar, esta paz que faz com que no teu trabalho as coisas não andam para frente, pode ser que na sua casa a contenda prevaleça, mas é porque está faltando a vontade de Deus lá dentro. Está faltando a vontade de Deus na sua vida, está faltando a vontade de Deus no seu eu, está faltando a vontade de Deus na sua existência como ser humano, está faltando a vontade de Deus quando você vai dar um passo. Você precisa compreender que a vontade de Deus tem que estar contigo. Sem Deus, o que somos sem Deus? O que somos sem a graça de Deus? O que somos sem a presença de Deus na nossa vida? Mas muitas vezes nós negligenciamos isso, nós afastamos isso e queremos andar sozinho com a nossa vontade. Queremos fazer uma oração: Senhor, passa de mim, Senhor, tira esse espinho, dói. É necessário, meu irmão. Então somente glorifique a Deus. Jesus está no Getsêmani, e a Bíblia diz que houveram idas e vindas. Ele vai para um período de oração e reflexão, e ele pede aos discípulos que fiquem e vigiem. Ele retorna, tem gente dormindo, ele exorta, e ele volta à oração, ele volta, e ele retorna à oração, e você vai entender o que Deus está falando contigo nesta noite. Aleluias. E uma das idas e vindas de Jesus, ele diz: e indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Quantos estão preparados hoje para dizer: Senhor, faça a tua vontade? Ei, pensa no teu espinho, pensa no teu problema, pensa na cruz que você tem carregado, e na sequência tenta plagiar Jesus e aceitar ela. Dói ou não dói? É sofrido ou não é sofrido? Mas é o próprio Deus que te promete, é o próprio Deus quem está contigo nesta noite, meu irmão. Glorifique e aceite por parte de Jesus, por parte de Deus, a vontade dele. Jesus, a Bíblia diz, entre idas e vindas. Ei, isso se chama caminho. Ele foi, ele voltou, ele foi, ele voltou. Mas a Bíblia diz que ele orou. Ele foi orar. Para você compreender a vontade de Deus e aceitar, você precisa orar. Você precisa estar próximo de Deus, você precisa estar sensível ao ouvir de Deus, e a sensibilidade vem com a vitamina chamada oração. Glórias a Deus. Jesus reconhece isso. Ele diz: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber,
faça-se a tua vontade. Glórias a Deus. Assim como também Paulo fez. Paulo ainda faz antes. E ele relata ainda: eu orei 3 vezes. Se tem sido difícil compreender a vontade de Deus para a tua vida, ore a Deus. Mas pastor, eu tenho orado tanto. Ore mais. Eu posso ter certeza que essa oração, ela precisa ser começada com a sua renúncia. Renunciar a si mesmo. E quando você precisar ouvir ou entender melhor a vontade de Deus para a tua vida, comece e reconheça. Comece assim, reconhecendo: Senhor, a minha vontade não é a tua vontade. Se for, confirma. Porque se a tua vontade, meu irmão, se a tua vontade, minha irmã, estiver nos planos de Deus, você vai ter muitos motivos, você vai ter muitas oportunidades, e você vai saber. E eu te convido hoje, esteja sensível a ouvir a vontade de Deus para a tua vida. Interprete isso, busque isso, porque você vai ser mais feliz se você conseguir. Mas pastor, eu não estou conseguindo. Vai tentando. Lembra? Entre Jesus pedir ao Pai para passar o cálice dele, houveram indas e vindas. Isso significa disciplina, submissão. E pode ser que Deus não tenha respondido a tua primeira oração. E o exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo vivo, presente e real. E se essa dor for sua, se esse momento for teu, você tem que passar por isso. Você pode orar 3, 4 vezes, 3 vezes, como foi Paulo. Você vai passar por ela. Mas quem vai te dar condições, quem vai te dar forças, quem vai te dar ânimo, é Deus. Então glorifique Ele. Peça para Ele fazer a vontade de Deus para a tua vida. E pare de tentar lutar contra ela. Não vai dar certo, meu irmão. Não vai dar certo, minha irmã. Não seja resistente ao que Deus quer fazer na sua vida. Permita, é Deus. Às vezes você deixa a influência de pessoas que nem te amam ser tão presente na sua vida. Você é convencido a comprar uma roupa, você é convencido por um garoto que joga 3 bolinhas, a você dar uma gorjeta, uma moeda. É tão fácil às vezes te convencer. Às vezes para você não vir ao culto é tão fácil te convencer. Então não resista. Se você é tão vulnerável, e muitas vezes Deus está falando aqui sobre pessoas que são vulneráveis, mas Deus vai mudar essa história hoje. Você vai ser mais forte, você vai ser mais resistente às investidas de pessoas que vão te influenciar contrária à vontade de Deus. É hoje, é o dia de hoje. A vontade de Deus vai ser diferente na tua vida. Irmã Dani, separa um hino, nós vamos adorar a Deus juntos, por favor.